quem tem maior predisposição a desenvolver uma hérnia de disco. Hoje eu vou explicar para você 3 principais fatores que predispõem uma pessoa a desenvolver esse problema de hérnia de disco. Se você está chegando agora aqui nesse canal, meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores musculoesqueléticas e criadora do programa Movimento Vencedor. Bom, eu vou te falar 3 aspectos que, se você tem um deles, ou se você tem mais de um deles, você tem um alto grau de tendências a desenvolver. Mas calma, fica tranquilo que a maior parte dos fatores que eu vou trazer aqui hoje para você, você sim pode fazer algo para evitar de desenvolver esse problema. Bom, o primeiro fator é sim uma história familiar. Há certos aspectos familiares, ou seja, aspectos genéticos que predispõem uma pessoa a desenvolver problemas relacionados aos discos da coluna, relacionados à coluna de modo geral. Se você tem na sua família pessoas com esse tipo de problema ou com histórias crônicas de problema de coluna, você precisa sim ficar um pouco mais atento aos primeiros sinais e fazer as suas prevenções. Então, nesse caso de história familiar, o mais importante que você precisa saber a respeito é que se existe na sua família algumas pessoas que têm esse problema e que você já manifestou algum sinal, algum indício de também apresentar problemas ligados à sua coluna, ligados aos discos da sua coluna, você precisa procurar ajuda o quanto antes. É comum que no passado várias pessoas tinham esses problemas, mas eles não tinham muito acesso à informação como hoje nós temos aqui disponível. Então não tem desculpa para você chegar nas condições que, porventura, alguém da sua família tenha chegado em termos de incapacidades. Bom, o segundo fator de predisposição a desenvolver hérnia de disco são os distúrbios da movimentação. O que significa isso? Bom, movimento não é uma opção. Em nossa vida, tudo que a gente faz exige movimento. Mesmo estar parado, estar sedentário, tem ali movimentos atuando no nosso corpo. Posições estáticas também são formas de exigir do nosso corpo e de causar tensões e de causar certos estressamentos articulares. A falta de movimentos, ou seja, a dificuldade que muitas vezes a pessoa tem de aplicar uma atividade física regular na sua vida, ou mesmo quando a pessoa tem um trabalho que demanda especificamente muito poucas variações de movimento e um trabalho que exige você ficar sentado, ou seja um trabalho que exige você dirigir, ou seja um trabalho que exige você ficar em pé, parado, ou um trabalho que exige uma posição específica, por exemplo, um dentista que fica sempre ali meio rotacionado. Quando você vai determinar o exercício que você vai fazer na sua vida, se você puder equilibrar uma coisa com, por exemplo, um hobby que você tenha, que seja pedalar, com outros tipos de exercício que sejam diferentes dessas demandas que você tem durante a sua pedalada, ou então que você tenha uma ciência, por exemplo, de que você fica muito sentado ao longo do seu dia e que seria interessante você equilibrar com uma atividade que, por exemplo, você poderia caminhar ao longo do seu dia, né, durante essa atividade física. Isso vai fazer com que você desgaste por igual o corpo. É natural que nosso corpo sofra desgastes com o passar do tempo, isso é natural do processo de envelhecimento. O grande problema é que, devido aos distúrbios da movimentação, muitas vezes você vai desgastar de maneira desigual, por exemplo, em função de uma postura estática durante várias horas, durante vários dias, durante o ano inteiro ou durante a sua vida inteira. O terceiro fator de predisposição a desenvolver hérnia de disco são condições sistêmicas de saúde. Vamos entender isso com calma. São questões
que afetam o nosso organismo de modo integral. Vou citar alguns. Por exemplo, diabetes mellitus é uma doença que afeta sistemicamente o corpo. Então, quem tem esse problema precisa cuidar dessa condição para que o seu corpo não seja desgastado antes da hora. Quanto menos você cuida, quanto mais instável está a sua condição em termos da sua glicemia, mais oxidação você gera no corpo como um todo e vários órgãos do seu corpo vão sofrer com isso com o passar do tempo. Outra questão importante: quando você é fumante, o fumo é sabido que ele também provoca as oxidações e aumenta os processos degenerativos de envelhecimento celular. Tanto na pele você pode perceber isso, nos dentes você pode perceber isso, e não é diferente nos seus ossos, nas suas cartilagens, nos seus discos, nas suas articulações. Então, todo o seu corpo sofre as consequências desses maus hábitos. Alimentação desequilibrada, alimentação sem uma quantidade de nutrientes que vão prover uma nutrição adequada. A qualidade dos seus combustíveis que você ingere vão fazer total diferença. E aí, nesse quesito, não podemos esquecer da água. O nível da sua hidratação manda muito com relação ao processo dos discos da coluna, que são predominantemente compostos por água. Então, observe isso na sua vida cotidiana, como é a sua ingesta regular de água. Não basta você tomar de vez em quando muita água e a maior parte do tempo você não tomar. É melhor que você aumente um pouquinho e sustente por mais tempo, porque o seu organismo se adapta ao que você faz numa base regular. E um outro ponto a respeito desse quesito saúde sistêmica, nós precisamos levar em conta os níveis de estresse do corpo. O estresse, ele é parte da vida, fato. Acontece que quando o estresse é um estresse crônico, quando a pessoa passa ali por um período de estresse por mais tempo, ou mesmo o modo dela de ser, e os problemas, e as condições da vida, e a dificuldade, e às vezes o não cuidado com as outras questões de saúde faz com que o estresse atue de um modo também a aumentar o nível de oxidação no nosso corpo, aumentando em todo o nosso sistema orgânico os níveis inflamatórios. Então, todos esses quesitos, diabetes descompensada, a questão do fumo, a falta do sono também precisa ser levado em consideração, o estresse crônico, enfim, todos esses quesitos de saúde, eles aumentam os níveis inflamatórios sistêmicos no nosso corpo, aumentando as chances de você desenvolver, se é a sua tendência. Aí nós fazemos o link com o primeiro fator de predisposição que eu falei, que é o questão genética. Aí você junta com a profissão da pessoa, muitas vezes a pessoa não pratica nenhuma atividade física, mantém o seu corpo muito mais em estado de sedentarismo, favorecendo com que todo esse processo aconteça lá no fim das contas, no local de menor resistência, no caso da pessoa, os discos da coluna. Cada pessoa pode manifestar esse ponto fraco em um canto, né? Tem pessoas que têm problemas de estômago, tem pessoas que são dores de cabeça, tem pessoas que são problemas agudos ou problemas de naturezas distintas, mas algumas pessoas vão sofrer uma vida inteira com a questão da hérnia de disco e se não fizerem uma adequação melhor dos hábitos e rotina para modificar essas condições de predisposição, é muito difícil que a gente consiga com um remédio ou outro resolver a questão. Por isso, muitas pessoas acabam sofrendo por anos com os problemas da hérnia de disco sem uma solução para esse problema. Sem tratar essa chama que alimenta esse problema, você não consegue resolver a questão, mesmo tratando com métodos e tecnologias avançadas, mesmo fazendo cirurgias, mesmo usando os remédios mais modernos. Atenção a isso, veja se você, no seu caso,
Tem algum desses fatores de predisposição que precisam e que estão em sua mão ser revisados, ser melhorados. Não subestime uma pequena melhora no longo prazo. Uma pequena melhora tem um fator de acúmulo, de forma que ao longo prazo você tem um efeito muito positivo sobre a sua saúde como um todo e também sobre aquela dor chata, incomodativa, limitante da sua hérnia de disco. Bom, você percebe aí no seu caso algum desses fatores que eu citei como predisposição? Como que você percebe a sua hérnia de disco? Quando foi que ela começou? Normalmente esse processo ele vem acontecendo, mas às vezes tem um fator que precipita ali o problema. Você já identificou qual foi esse fator que precipitou, que predispôs ali um desencadeamento de uma crise que perdura talvez até hoje ou que te incomoda de tempos em tempos? Conta aqui para mim nos comentários. Quero muito conhecer esses problemas que mais te afetam e para poder trazer novos conteúdos aqui para vocês. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha curtido esse conteúdo e que você tenha saído desse vídeo com alguns pontos interessantes para você reajustar aí na sua vida. Eu fico por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!